A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas, a rádio criada para iluminar as nossas consciências. Como é bom nós sermos parceiros dessa rádio com esse ideal tão grande. São quantos anos mesmo, Tetê? 11 anos iluminando consciências. Oh, espetáculo! E a semana passada nós homenageamos Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Leandro e Leonardo, todos da região centro-oeste do Brasil. E nós destacamos uma música, a expressão poética de cada uma dessas duplas. De Zezé de Camargo e Luciano, nós cantamos e declamamos a música O Meu País e exaltamos o nacionalismo brasileiro. Depois de Bruno e Marrone, nós cantamos aquela música Eu Dormi na Praça, porque nós fizemos questão de exaltar a nossa juventude, a juventude brasileira, e essa época em que os nossos hormônios estão pululando e as comportas da nossa subconsciência abrem-se na nossa juventude. Por isso é que o jovem fica tão contravertido, porque ele recebeu uma educação nessa existência e traz algumas coisas da sua existência pregressa. Depois nós destacamos de Leandro e Leonardo, Não Aprendi a Dizer Adeus. E nós falamos muito sobre isso, falamos do desapego aos filhos, ao marido, que a gente tem muita dificuldade em dizer adeus, até breve. E hoje nós vamos falar de quê, Tetê? Bem, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espíritas, estamos no hashtag 33. Olha que encontro especial, 33. Hoje vamos iniciar a homenagem à linda região sul do Brasil, o sul maravilhoso, do friozinho, do vinho, né? Do churrasco, meu Deus, né? Dos pampas, que coisa mais linda. Essa região, ela divide-se em 3 unidades federativas: Paraná, Santa Catarina e o nosso Rio Grande do Sul. No inverno ocorre. Mostrar a nossa região. Mostra aí o sul. Olha essa aí. pontinha maravilhosa do nosso país. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nessa homenagem que nós estamos fazendo a Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Continua aí, Tetê. Vamos lá. No inverno ocorrem geadas e, com maior raridade, a queda de neve, que é um espetáculo belíssimo, belíssimo. O pessoal corre lá para Gramado, principalmente chegando mais ou menos novembro a dezembro, né? O pessoal corre porque fica uma região da terra do Papai Noel. E no inverno pode cair neve, sim. O pessoal se manda do Nordeste, do Norte do Brasil para ver neve. É isso, o Brasil tem de tudo, meus irmãos. Só não vê que não tem olhos de ver. A gente não precisa sair dessa extensão territorial tão linda, tão grande, para viajar, atravessar o oceano. Tem tudo aqui. Vamos viajar pelo nosso país. Vamos fazer o nosso turismo aumentar, dar empregos, porque tem muitos jovens trabalhando na rede hoteleira. E a gente tem que ajudar, sim, dar as mãos ao povo brasileiro. Que tal? Vamos lá? Eu já me comprometi, Leila. É uma boa proposta, eu me comprometi, eu quero conhecer muito o meu país, né? O meu, que eu falo assim, não de posse, é o país aonde eu nasci nessa vida. Então,
já me propus a conhecer realmente esse território maravilhoso e não ficar em poucas cidades dizendo, viajei ali, fui aqui, acolá. Não, eu quero conhecer. E esse programa está nos habilitando a aprofundar nosso conhecimento justamente em termos da nossa cultura, né? Do folclore, lendas, alimentação, vestuário, e isso é enriquecedor e motivador. Continue aí com a nossa região sul, Leila. O que eles dizem mais? Na região sul, tem uma pequena quantidade de acidente geográfico, predominando um grande planalto, geralmente de pequena elevação. Suas principais formações vegetais são a Mata Atlântica, as matas de araucárias e as matas ciliares. Suas formações de relevo são planícies, depressões, com planaltos meridionais e atlântico. Possui 28,7 milhões de habitantes. Foi colonizada por imigrantes da Alemanha, da Itália, do leste europeu, adquirindo uma aparência europeia, com pequenas e médias fazendas que voltam-se para a policultura. É muito interessante isso mesmo, as imigrações que vieram para o sul do Brasil, né? Atualmente existem também as regiões industriais e urbanização, destacando-se as regiões de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e de Curitiba, no Paraná. E também o polo metal mecânico de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, segundo maior do Brasil e um dos maiores da América Latina. E no norte e nordeste de Santa Catarina, com cidades como Joinville e Blumenau, com uma indústria têxtil, logística e metal mecânica. Então, é uma região, a região sul, é uma região muito desenvolvida já do nosso país. Mas nós destacamos, nós estamos num programa de arte. Então, nós destacamos, para começar, o Rio Grande do Sul, né? a região sul do Brasil, um grande poeta. Lê aí, Tetê, qual é o nosso poeta que nós vamos ver? O nosso poeta homenageado na região sul é o nosso querido Mário de Miranda Quintana. Foi poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Mário Quintana fez as primeiras letras em sua cidade natal e, em 1919, mudou-se para Porto Alegre, onde estudou no Colégio Militar, publicando ali suas primeiras produções literárias. Trabalhou para a editora Globo e depois na Farmácia Paterna. Isso tudo nós pesquisamos na Wikipédia. O nascimento dele foi em 30 de julho de 1906, em Alegrete, Rio Grande do Sul. E o falecimento foi a 5 de maio de 1994, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Então ele morreu com quantos anos? 1906 para 1994, com 88 anos, né? Faleceu com 88 anos. E nós destacamos 3 poesias dele, que ele foi um grande poeta. E esse primeiro, que é a Rua dos Cataventos, que nós destacamos, essa Rua dos Cataventos é também o nome de um livro que ele publicou, chamado A Rua dos Cataventos, o livro dele. E esse poema, que é um soneto, o soneto é quando são dois parágrafos de versos, né, rimados, e mais 2 de 3 linhas, né, como que ele chama, não sei como é que conta isso, mas esse é um soneto.
em que ele diz assim: da vez primeira em que me assassinaram. Interessante que esse poema fala assim das dores que um ser humano sofreu, que a maioria de nós sofre, e de uma das dores que são muito grandes e outras que são menores, mas ele fala nessa fala poética que é muito interessante, que ele diz assim: da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Como é que você entende esse verso, Tetê? Fala aí um pouco para os nossos irmãos o que você interpreta desse primeiro verso. Lindíssimo. É todo o poético, né, dessa poesia, né? Metafórico. A cada vez que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Você muda um pouco quando te magoam, quando te machucam, e você passa a ter diversas outras formas de agir, até com determinadas pessoas que você não pode tirar da sua vida. Então você reaprende a se conduzir na vida. Assim penso eu. Porque se nós estamos aqui em aprendizado e que a gente tem que relevar muitas coisas que nos fazem, a gente tem que reaprender e ressignificar o que nós vamos transmitir ao nos dirigirmos novamente a quem nos assassinou, metaforicamente. Vamos dizer, um dia você está conversando com uma pessoa, mas a pessoa ela chega e te atinge de uma forma, ela fala de uma forma mais diferenciada e você está sensível àquilo te atinge. Então você já vai ter que saber como lidar com essa pessoa. São as várias facetas, as máscaras, que tanto a gente fala, né? Os nossos arquétipos que vão se manifestando e vão confabulando juntos para que a gente consiga sobreviver a tantos traumas, a tantos dissabores que a gente atravessa nesse caminhar da vida. E é por aí como ele traduz isso numa estrofe, é impressionante. Verso, né? E é impressionante que, ao usar esse termo, da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Então, a gente vê que, ao longo do nosso processo educacional também, quando nós somos comparados, quando são irmãos, comparam um irmão com outro, cobrando que o segundo seja igual ao primeiro, que o terceiro seja igual ao segundo, como se fosse possível você ser igual a alguém, você vai sendo assassinando aos poucos, a sua autoestima vai ficando piorada aos poucos com esse processo de rejeição. Quantos pais rejeitam os filhos porque em determinado momento da vida deles, eles fazem opção para um outro gênero, né, que não masculino e feminino. Eles são totalmente rejeitados, que é o caso dos nossos chamados gays, bissexuais, etc. E quando não rejeita, até por conta de não ter correspondido à expectativa, às vezes a mãe está esperando um filho e vem uma filha, e aí o pai rejeita: mas eu não queria que fosse filha, que existia uma regra antigamente que todo casal deveria ter o primeiro, ser o filho e não a filha, né? Quanta rejeição, quanto machismo que nós vivenciamos, e isso vai tirando o sorriso realmente do ser que criou uma expectativa enorme na reencarnação. Então ele fala disso, da vez primeira, quer dizer, lembrando até uma infância talvez complicada, em que me assassinaram, eu perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, mostrando que a gente também vai morrendo aos poucos quando somos rejeitados,
quando somos maltratados, né, etc, etc. Aí ele continua o verso, na Rua dos Cataventos. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais benudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como único bem que me ficou. Que coisa, né? Como fala a expressão poética de amargura, né? Então, assim, dos meus cadáveres, quer dizer, foram muitos, porque foi assassinado, depois foi matado, foi morto muitas vezes. Então, o que restou desse bando de cadáveres que ele foi colecionando ao longo da sua jornada na Terra, senão uma vela amarelada, um cotoco de vela amarelada. Lê o resto aí, Titi. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente adunca, desculpem, não haverão de arrancar a luz sagrada, apesar de todas as violências e mortes que a gente atravessa, a esperança não sai da gente. Não é uma coisa maravilhosa isso? É maravilhoso. Pode passar por cima, pode passar o rolo compressor. A gente não desiste. Ó. Vai lá, Leila. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Então a gente tem que ler o primeiro verso: vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente adunca é curvada, avaramente adunca, não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. É muito bonito, né, Tetê? É interessante, é. Eu não conhecia essa faceta do Mário Quintana, não que eu conheça a obra toda dele, mas eu sempre achei o Mário Quintana uma coisa mais suave, um rio assim, sabe? Tranquilo. Que engraçado, agora a gente está num rio caudaloso. E você vê que o poeta realmente é um ser maravilhoso. Olha essa faceta dele na Rua dos Cataventos. Nossa, mãe. E os poemas? Lê aí os poemas, que é o segundo verso. Sim, eu conheço esse Mário Quintana, olha só. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Vai lá, Lili. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. É muito bonito também, né? Como ele brinca com as palavras para dizer de um sentimento tão próprio daqueles que deixam a poesia, né? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Então, você está lendo um livro e, de repente, você consegue se sensibilizar, o autor conversa com você e você começa a abrir o seu coração e sentir a presença da poesia de tudo aquilo que o autor está dizendo. Mas se você fecha o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Então, eles deixam de penetrar em você, de conversar com você. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então a gente olha, né? E as mãos da gente ficam vazias,
no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, eles trouxeram, né, no que você lê, no que você troca energeticamente com o autor, aquilo que ele está te passando, porque o livro é isso, o livro conversa com a gente, né, Tetê? Você abre um livro, você está diante da magia de conversar com uma pessoa que escreveu para que alguém pudesse entender aquilo que ele pretende dizer. Fala um pouco desse livro, Os Poemas. É maravilhoso você viajar com uma leitura. Você realmente, você perde noção do tempo, espaço, e ali as horas viram, na realidade, momento. Porque os nossos dias poderiam ser transformados em momentos e não apenas em horas. As horas passam muito rápido e te causam até angústia, ansiedade. Mas o momento não, você bebe do momento, você vivifica o momento e você consegue segurar o momento. Pensem bem, se a gente transformasse as nossas horas em momentos. Momento de estar com a família à mesa, momento de estar cuidando da tua parte de ligação com Deus, que são todos os momentos, mas tem um momento que você se sente mais apto a sentar, a estudar, a fazer sua oração, a estar em ligação total com Deus e com a tua espiritualidade maior. Então, o Mário, nesse poema, ele me fez chegar a um momento. Que coisa, né? Eu me vi agora conversando com ele. É muito interessante porque quando você está feliz, né, quando a obra de arte te captura, porque, como diz Renoir, uma obra de arte ela tem que te capturar e levar para longe. Então, quando uma obra de arte, seja através de texto, seja através de pintura, seja através de música, quando ela te captura, você começa um diálogo interno com aquela arte. E nesse diálogo, você tem razão, a gente vive um momento lindo. E se esse momento for muito bom, as horas voam. Se o momento é ruim, ao contrário, se você está vivendo um momento ruim, as horas não passam, você fica contando segundo para sair daquele momento. E às vezes tem obras de arte que te trazem momentos de muita angústia, quando o autor quer falar de uma realidade, quer contar uma realidade, que você fica chocada com aquela realidade. Vou dar um exemplo, a minha filha ontem, quando chegou aqui, ela pegou um táxi e o cara e a pessoa do táxi acho que ele estava precisando desabafar e começou a contar os momentos difíceis da vida dele. E então ela chegou aqui, ela chegou um pouco transtornada, ela falou: mãe, eu fiquei tão sensibilizada com tudo que aquele homem me contou, que eu fiquei assim, meu Deus, como o nosso povo sofre. Quando a gente dá de cara com sofrimento, a gente fica assim, sensibilizado. Quem tem sensibilidade fica sensibilizado. Então, ela estava contando os minutos para sair daquele táxi, que ela já não estava aguentando mais passar por aquele processo sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada. E isso nos faz assim mais responsáveis com relação à vida, porque o nosso mundo ainda é de muita dor, de muita expiação, e a gente não pode ficar indiferente. É claro que esses momentos de dor têm que servir para nos educar, mas não para nos deixar revoltados ou achar que não tem solução, porque nada que acontece na nossa vida é injustiça, porque a gente sabe que são colheitas de uma semeadura que fizemos lá atrás de forma inconsequente, né? Assim,
Então, o Espiritismo nos dá muito recurso da gente passar por esses momentos, compreendendo o que está se passando e aprendendo com esses momentos. Agora, com os momentos felizes, como você disse, a gente tem mais é que curtir e fazer dele bastante prazeroso, né? Como até Vinícius de Moraes fala nisso, né? Que seja imortal enquanto dure, né? Mas que seja, isso mesmo, imortal enquanto dure. Seja imortal enquanto dure. E realmente, porque toda coisa que é bonita, que é harmônica, que faz bem, é imortal, porque isso vem de Deus, a beleza vem de Deus, né? Agora tem o terceiro poema dele que a gente vai examinar, que chama Emergência. Quem faz um poema abre uma janela, respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que as pessoas profundamente, para que possas profundamente respirar, não é pessoas, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Eu achei tão lindo isso que eu falei, Tetê, quantos afogados nós já salvamos? Oi! Eu acho que muito. Um livro de poesia que toque uma pessoa e que a tire realmente de uma tristeza, de uma angústia, ele abre essa janela. Imagina a comparação que ele faz aqui, quando ele diz assim, respira, tu que estás numa cela abafada. A cela abafada, ela pode ser a cela física, vamos dizer assim, a pessoa que está aprisionada literalmente, ou você que está aprisionado e perdido dentro de você mesmo, porque não há prisão maior do que a angústia que uma pessoa vive, que ela não saiba sorrir, que ela não saiba exprimir as mais tenras emoções e que fique tranquilizada com aquelas palavras. Imagina, o tempo, agora vamos lá, pensar um pouco no tempo, momento, emoção. Quando você consegue atingir uma pessoa com um poema, uma poesia, você realmente estava imbuído de uma ligação do mundo espiritual para esse, porque a gente, nessa densidade desse mundo em que vivemos, nós não seríamos capazes de produzir coisas tão suaves, tão puras e que tocassem almas. Então, a gente realmente, Leila, é um veículo usado por Deus que, através dos seus anjos guardiões, dos seus espíritos protetores, suas egrégoras de luz e amor, nos tocam e a gente deixa fluir. Que coisa mais linda, né? Meu Deus. É lindo, é uma emergência mesmo. Ele deu o nome de emergência. Nós precisamos deixar fluir, né? É uma emergência abrir essa janela, como ele diz. Quem faz um poema abre uma janela, respira, tu que está numa cela abafada. Então, quando você pega um verso que tem ritmo, que é o poema, você pega um verso que tem ritmo, como ele diz aqui, por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Quer dizer, quem faz o poema é o afogado em si mesmo. Aí ele começa a respirar porque ele está materializando aquela dor. Então, um poema nem sempre vai falar de flores, nem sempre vai falar de coisas bonitas. Permitir ao seu autor respirar, desafogar as suas mágoas, né? Como disse aquele Iberê Camargo, que é um também gaúcho, nós vamos falar dele. E quando falaram com ele por que ele não pinta flores,
Ele respondeu assim: eu não pinto flores porque a vida em mim dói, a vida dói. Eu não vim para me enfeitar o mundo, eu vim para denunciar. Entendeu? Que lindo. Então ele. Iberê Camargo, né? Iberê Camargo. E ele fala: o mundo para mim não é florido, nem me interessa mostrar flores. Quer mostrar que a vida dói. Então ele quis mostrar um outro lado da vida, que nos ensina também. Como a minha filha, a encontrar comigo, me ensinou. Ela estava sofrida, porque ela viu que a vida dói para muitas pessoas. É muita dor. Não é a vida quem dói. A vida é Deus. Mas é viver que dói. Ainda mais se nós não temos Deus no coração, né? Nós estamos no nosso final. Vamos nos despedir. Que Jesus nos abençoe, para que a gente possa continuar a nossa jornada até terminarmos esse ano de 2022, nessa homenagem que nós nos propusemos a fazer de Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até #34, se Deus quiser. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.